Bom, então vamos para o nosso próximo talk, que vai falar sobre o pilar Tech. E para falar sobre o futuro da gestão de dados, construindo uma marca de confiança, convido aqui ao nosso estúdio o Nelson Cavatoco, da OneTrust, e também o Henrico Martins, que é CEO e founder da NineNet. Henrico, por favor, sejam muito bem-vindos. O palco é de vocês. Bom dia, obrigado, Daniela. Bom dia a todos. Oi, pessoal, bom dia. Quem fala é Nelson Cavatoco. Quero primeiramente agradecer a todos, né, pela participação com a gente hoje aqui, né, nesse evento. Eu tenho 1,60 m, né, eu uso óculos, barba, estou vestido aqui com um blazer tonalidade azul e uma camisa azul marinho, né? Quem me acompanha aqui é o Henrico. Bom dia a todos. Vou me descrever para vocês. Eu tenho 1,87 m, o que resta de cabelo é castanho, com alguma coisa de branco, uso barba. Estou usando um blazer azul, uma camisa branca e calça jeans. Legal, obrigado, Henrico. Pessoal, hoje nós estamos aqui para falar sobre o futuro da gestão de dados, né? Um elemento importante para o futuro dessa gestão de dados é justamente a construção de uma marca de confiança. E durante o nosso painel, justamente nós vamos discutir por que é importante falar sobre confiança nesse momento, né, que vivemos hoje, tá bem? Então, durante a nossa agenda, né, a gente vai fazer uma breve introdução sobre o tema, né, a gente vai falar um pouquinho mais do quanto que a confiança tem sido fundamental para o negócio das empresas, como é que vocês conseguem construir ali uma jornada, né, para que você torne a sua marca confiável, e depois a gente vai abrir aqui uma sessão de perguntas e respostas para que todos possam interagir conosco, né? Durante esse painel, eu vou ter aqui diversas interações com o Henrico, né? O Henrico é da NineNet, né? Então é um parceiro que está super habituado a entregar diversos projetos ali para os clientes, né? Quiser apresentar rapidamente, Henrico? Exato, sim. A NineNet é um parceiro já de longa data da OneTrust. Somos parceiros há 5 anos. A NineNet é uma empresa especializada em soluções de segurança, em serviços de segurança, privacidade, gestão de risco e compliance. A gente começou essa jornada em função da atuação que a gente tem com clientes globais, que começaram a ser impactados pela GDPR, lá no início de toda essa conversa e das leis aí começarem a se espalhar pelo mundo, né? E a gente já tinha uma atuação aqui, então, muito forte em segurança, e por essa atuação, os nossos clientes começaram a nos pedir ajuda com relação ao que estava acontecendo na Europa naquele momento. A gente foi entender um pouco mais disso, foi quando a gente encontrou a OneTrust, que também era uma empresa ali nova, né, que estava começando, e nos tornamos aí, depois disso, grandes parceiros. A OneTrust desenvolveu, né, entendeu esse mundo de dados aí como, de fato, o novo ouro, um mercado que precisava ser cuidado e olhado com mais carinho, né, e desenvolveu hoje a principal plataforma do mercado que consegue endereçar todos os temas relacionados à privacidade, gestão de risco, compliance, ESG, que é um pouco do que a gente vai tratar aqui hoje, tá certo, Nelson? Legal, obrigado, Henrico. De fato, a OneTrust, ela, né, desde que iniciou ali ajudando os clientes, né, na operacionalização da privacidade, entendeu que isso era a ponta do iceberg, né, e hoje a gente é uma plataforma muito completa de gestão de confiança, ajudando justamente os clientes a atingir um novo nível, né, de maturidade nos negócios, né, mas o primeiro ponto, né, que a gente precisa entender aqui é por que é importante falar sobre confiança, né? E a resposta aqui é muito simples, porque somos seres humanos, né? Então, desde que a gente vive em sociedade, a gente precisa confiar um no outro para sobreviver, né? Eu trouxe aqui uma frase, né, do Stephen Covey, né, que escreveu aquele livro 7 Hábitos, né, de Pessoas Altamente Eficazes, que a confiança ela é a cola da vida, né? Ela é o princípio fundamental que mantém todos os relacionamentos. E convenhamos, né, entre nós aqui, trazendo para um lado mais humano do que empresarial, é muito mais gostoso, é muito mais agradável estar na presença das pessoas que a gente confia. A gente você poder compartilhar segredos, poder compartilhar informações, poder compartilhar, né, os melhores momentos da sua vida, ou até mesmo os piores, mas com aquela pessoa com quem você confia. Isso você faz de olho fechado, né? Se a gente parar agora para pensar por 5 segundos, né, e puderem parar para pensar por 5 segundos, me digam, né? Quais são as 5 pessoas, né, que vêm na sua cabeça que você realmente confia?
de olho fechado, né? Passando mais 5 segundos agora aqui, me diga, parem para pensar assim, 5 empresas que vocês confiam, né, que vocês realmente entregariam suas informações, que vocês gostam de se relacionar. Então, nesse mínimo tempo que a gente parou para pensar aqui, a gente percebe que a quantidade de empresas, de pessoas que a gente confia, ele é um ambiente, é uma quantidade muito restrita, né? Isso é um grupo muito seleto. E independente se a empresa é uma empresa madura, se é uma empresa nova, você precisa construir essa jornada para que você esteja nesse seleto grupo de confiança dos teus consumidores, dos teus clientes, dos teus parceiros, para que lá no futuro você consiga fazer uma gestão efetiva de dados. Imagino eu que quando você pensou nas empresas nas quais você confia, algumas dessas palavras passam pelo motivo pelo qual você confia nessas empresas, seja pela reputação dela, seja pela consistência, seja pela segurança que ela te passa, pela transparência, pela ética, né, pela maneira como ela cumpre com os requisitos legais. Os motivos são diversos, né? E a gente vai discutir eles durante a nossa palestra de hoje. Quando a gente pensa em confiança, né, a gente está reconstruindo essa confiança das pessoas. Quando a gente olha para os anos 2000, né, a gente decidia comprar de uma empresa por causa de preço, por causa de qualidade, né, do produto. A gente sabe mas isso evoluiu. Nos anos 2010, ali, a gente ficou mais exigente, né? Então, a gente não queria só preço, só qualidade, isso já era o básico. A gente queria também experiência, o comprometimento daquela empresa, ter, de fato, aquele serviço diferenciado, ser tratado não como um comprador, mas como uma pessoa única, né? E para isso, a gente usava-se muitos dados, né? A gente sabe, aí não é o Nelson falando, mas a gente sabe que ao longo de toda essa jornada de uso de dados, em dado momento, houve-se até um abuso da maneira como isso era feito, né? Então, isso gerou consumidores, clientes desconfiados. Olha que dado interessante da Edelman, né? 59% das pessoas desconfiam, né, das empresas, um do outro, até que se prove o contrário. Isso é curioso, né? Então, o consumidor do futuro é aqueles, né? O seu cliente do futuro, ele quer credibilidade, ele quer transparência, ele quer lidar de fato com empresas com quem ele conheça, né? Que ele não tenha nenhuma dúvida daquilo que ela se propõe a fazer, né? E a confiança, ela tem de fato impactado os resultados comerciais. Assim, a gente olhar, primeiramente o gráfico aqui, né, da direita, mostra como é que empresas que têm ali a confiança do seu público reagiram pós-pandemia. A discrepância é muito grande, né? A linha em azul são as empresas mais confiáveis, né? E a linha aqui em amarelo são as empresas que têm uma confiança mediana, né? Então, e por que isso? Hoje, quando a gente olha para o público, né? Essa é uma pesquisa aqui da Boston Consulting Group aqui, clientes que confiam nas empresas estão mais dispostos a pagar por um produto premium, eles estão mais dispostos a compartilhar dados, eles são mais fiéis, né? Eles visitam mais websites daquelas empresas e eles compram mais. No final do dia, a gente quer vender mais, né? Toda empresa quer vender mais, mas assim, um ponto importante, por que eles fazem isso, né? Porque assim como eu falei ali atrás, no seu relacionamento com uma pessoa que você confia, que fica muito mais agradável, muito mais prazeroso, também é muito mais agradável você se relacionar com uma empresa que você sabe que trata adequadamente seus dados, que age eticamente, né? Que age eticamente não só para com a sociedade, mas também com o meio ambiente, que são preocupações latentes que a gente tem hoje em dia, né? E o que é interessante, né, é que não é só o consumidor que está olhando para essa questão da responsabilidade das empresas. Que não é só o consumidor que tem essa transparência, que tem essa desconfiança, né? Os consumidores sim, né? E olha que interessante, 63% dos brasileiros, eles compram ou defendem marcas, né, com base em seus valores e crenças, né? 58% escolhem um lugar para trabalhar com base em seus valores. Então aqui a gente não está falando só de consumidor, a gente está falando da relação de trabalho, né? 60% investem com base em seus valores e crenças, ou seja, também impacta ali os investidores das empresas de vocês. Então, como é que a gente começa a pavimentar um caminho de segurança, né? O que eles, de confiança, né? Tirando desse ambiente de desconfiança para um mundo de confiança. É justamente você ter um posicionamento claro, você comunicar amplamente, né,
tudo aquilo que você está fazendo, de dentro para fora e de fora para dentro da empresa. Você precisa transmitir essa confiança aos stakeholders. Não adianta você só tomar uma iniciativa e não comunicar. Não adianta você tomar uma iniciativa, ter uma iniciativa e não ter evidências do que você está fazendo. Então, como é que você governa tudo isso, né? E aí, em cima desse ponto, que eu chamo o Henrico aqui para discussão, né? E a gente vai fazer um bate-papo em cima disso. E eu queria ouvir do Henrico, né? Inicialmente, você que está presente aí em muitos clientes, né? Essa discussão de confiança, discussão de maturidade em cima desse tema, e da relevância que ele tem, está presente nos boards das empresas com as quais você tem se relacionado? Como é que você está vendo isso? Conta para mim, por favor. Hoje é um tema recorrente, está presente em todas as reuniões que a gente participa, em todas as reuniões de diretoria e dos boards aí e não só de grandes companhias. Hoje todas as companhias estão buscando para isso, estão buscando essa segurança, essa transparência, cuidar melhor dos dados, cuidar melhor dessa relação com o seu consumidor. Isso é um assunto que hoje permanece na pauta de todo mundo. É um assunto que a lei, aí, que a LGPD ajudou a trazer o tema para o dia a dia das pessoas, né? E as empresas correram para se adequar, porque a gente está falando de uma lei, no Brasil as coisas não são tão simples, né? Então, acho que num primeiro momento isso foi o que drivou aí as conversas, foi o que levou as empresas a olharem para o tema, olharem para tudo isso com um pouco mais de cuidado. Mas acho que a gente já está um pouco mais maduro, Nelson, e as empresas já viram que não é isso, né? Que a gente está falando de dados, estamos falando de segurança, estamos falando de transparência, a gente está falando de confiança de fato. Legal, Henrico, muito obrigado por compartilhar. E realmente, né, isso, a gente vê, né, a questão da privacidade, né, de dados como a pontinha do iceberg, como eu disse aqui, né, mas quem ainda está olhando só para a questão de cumprir com uma lei, né, de entregar ali as informações necessárias, né, para as evidências para uma lei, me parece que está uns 4 anos atrasado, né? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que é isso, né? As empresas olharam para isso em função de uma lei, em função também de algo que era banalizado no mercado, né? Então, as empresas, a gente tem vários exemplos no nosso dia a dia. A gente não vai numa farmácia sem ter que dar um CPF, sem ter que passar a nossa informação. E o que é feito com isso, né? Isso, estamos usando um exemplo básico aqui do dia a dia, mas as pessoas e as empresas não sabem como é que as outras tratam seus dados, né? A gente tem essa preocupação. E a lei só veio, num primeiro momento, para fazer com que as empresas olhassem para isso, mas agora elas entenderam o significado de tudo isso e começaram a evoluir suas conversas para além do que a lei, né? Para cuidar melhor disso, para dar transparência, para dar informação e segurança para as pessoas, para as empresas, do que ela faz com o dado, de onde ele vem, como ele é armazenado, como é que isso é tratado. Então, as conversas, acho que isso está começando a amadurecer bastante no mercado. Não, perfeito, perfeito. E não é de hoje que todo mundo sabe que o dado ele é o potinho de ouro das empresas, né? Sem dúvida. Não à toa, cada vez mais a gente tem visto notícias, né, de ataque hackers, né? E eu até trouxe um dado bem interessante, estava lendo um artigo. O Brasil hoje ele é o segundo país com mais ataque hackers no mundo, né? Sim. E curiosamente, no último quartil, no Brasil esses ataques cresceram 46% contra 34% no mundo, né? Você acha que como é que você tem visto isso? Você acha que uma governança, né, de riscos, de TI adequada ajuda, né? A gente tem diversos frameworks que ajudam as empresas a lidar com esse tipo de situação, ISO, NIST, etc. Como é que você tem visto isso nas empresas? Sim, acho que esse é o primeiro passo, né? As empresas terem uma governança bem implementada, terem visão do que acontece, né? Porque não adianta você remediar, investir, né? Você pode, o que eu costumo dizer, você pode investir o tanto de dinheiro que for, que você, sem visão do que acontece, sem a informação do que acontece, de como é que você está, né, sem ter essa visibilidade, você não vai conseguir proteger, porque você vai começar a contratar coisas isoladas que não vão cumprir seu papel. Então, acho que o primeiro passo das empresas
é sim olhar para a governança e fazer isso de maneira mais séria, e é isso que a gente tem conseguido fazer aí em parceria com vocês, dar essa visibilidade para as empresas saberem exatamente o que elas têm, como elas têm, né? Como é que esses dados são tratados, de novo, de onde vem, por que eu uso esse dado, como eu armazeno, como eu compartilho, se eu compartilho. Então, são todas informações aí fundamentais para a gente ter, e a governança traz isso para a gente, né? Legal. E pegando esse gancho, né? A gente vê o quê, né? Que. Fica à vontade para sentar. Pegando esse gancho, a gente viu até agora o quê, né? Que hoje em dia, né? Você primeiro, não adianta você querer olhar para o futuro da gestão de dados se você não sabe, né, se você não entende as leis a quais você está sendo aplicado, né? Sim. E como é que você cumpre com elas. Não adianta você querer falar sobre uma gestão de dados, sobre o futuro de dados, se você não tem uma governança adequada para tratar, para garantir evitar todos os riscos, né, que existem ali em cima. Claro, a gente sabe que a gente não está 100% isento, né, de acontecer alguma invasão, algum vazamento, mas a gente precisa saber como tratar da melhor forma, né? Exato. Mas um ponto que é interessante, né? A sociedade ela não está olhando só para a questão da tecnologia em si, né? Existe um assunto social muito grande por trás, né? Quando a gente está falando de confiança. Hoje, né, trazendo mais uma informação aqui, né? Eu estava vendo aqui uma reportagem que 54% dos consumidores eles esperam, né, que as empresas elas se posicionem com relação a questões éticas, né, ali de injúria racial, de assédio. Não é só emitir um comunicado, né, ela precisa mostrar como é que ela de fato está tratando, olhando e mitigando esse tipo de situação, né? Tem até a hashtag do MeToo, né, que ela é bastante utilizada, né? E eu acho que esse é um cuidado especial que as empresas precisam ter também, que você não acha? Sem dúvida. Acho que a gente passou da fase de que um comunicado resolvia alguma coisa ou era a cara da empresa para o mercado. A gente vive uma nova era, as pessoas querem resposta e principalmente um posicionamento, né? Então a gente tem uma ansiedade com relação a isso. Se a empresa não se posiciona, não responde, ela logo passa a ser contra a causa ou contra o que estiver acontecendo ali, né, Nelson? Então, esse é um ponto super importante, e dar transparência para isso e realmente as empresas se posicionarem é algo que faz toda a diferença e tem feito aí. Acho que a gente não tem mais espaço realmente para as empresas subirem um comunicado na sua página ou lançarem um comunicado na mídia sem realmente se posicionar, né? Perfeito isso que você falou, né? Até a gente tem inúmeros casos, né, de empresas que, inclusive, utilizam-se de... hoje, dificilmente uma empresa sobrevive sem ter um fornecedor. Essa é a grande verdade, né? Claro. E a gente tem visto alguns casos, né, onde aconteceu algum incidente, a empresa ou se posicionou de uma forma muito soft, né? Ou simplesmente não se posicionou e o impacto que isso tem na marca é muito grande, né? É gigantesco hoje em dia. Novamente, a gente não tem mais espaço para isso, mas as empresas também não conseguem, muitas vezes, saber exatamente o que aconteceu, né? Falando de segurança, de tudo isso aqui, de dados, né? Hoje é difícil uma empresa que realmente não tem essa governança, Nelson, ela conseguir entender muitas vezes o que aconteceu, né? Ela leva muitas vezes meses para entender o que aconteceu dentro da companhia, né? E isso é uma das coisas que a gente tem conseguido ajudar a endereçar com as soluções, né, da OneTrust que a gente tem implementado junto aos clientes, trazer essa visibilidade para que eles possam de fato mostrar o que aconteceu com firmeza, né? Sabendo realmente o que aconteceu e como é que a situação aconteceu para poder dar publicidade a isso, que acho que hoje em dia é uma coisa muito básica também que as empresas devem fazer, tá certo? Você tocou num ponto que é fundamental, né? O tempo de resposta, né? Do entendimento daquilo que aconteceu ser muito longo, pega mal demais mesmo, né? Você falou um ponto que é fundamental. E ainda, né, nessa linha, né, de preocupação social, existe uma preocupação ambiental muito grande, né? A gente vive um momento, eu diria, que uma das maiores transformações no modelo de negócio das empresas está relacionado à sustentabilidade, né? Hoje, Sim. dificilmente, isso tem que estar na agenda dos clientes, né? Isso tem que fazer parte do modelo de negócio que eles estão trazendo para o mercado, né? Sim. Eu acho que as empresas que já estão aí consolidadas, elas
tem isso como uma obrigação, né, de trazer essa questão ambiental. Acho que a gente está vivendo num mundo onde a gente não tem como consumir mais do que está aí, né? A gente tem que olhar para tudo isso de uma maneira mais responsável, entender como é que a gente tira o melhor do que a gente tem, porque é finito, né? Então a gente tem que olhar com muito cuidado para isso. E hoje em dia a gente tem uma questão, né, que a gente estava até comentando, né? Ou as empresas precisam se adequar, né? E precisam, as que já estão aí, né? Que já são nomes e marcas consolidadas, e as que estão chegando têm que ter isso na sua base, né? Tem, como você bem disse, tem que fazer parte do plano de negócio. Não tem como você construir uma companhia hoje sem você ter um ESG em pauta, gestão de risco, privacidade, o olhar, o cuidado com tudo isso, né? Então, sem dúvida, é fundamental hoje em dia. É exatamente isso, né? A gente sabe que a gente lida a todo momento, né? Desde marcas extremamente consolidadas, marcas extremamente antigas, né? Já no mercado, que construíram uma reputação em cima disso. Imagina né, você desconstruir em função de uma falta de governança é algo muito, muito prejudicial, principalmente com a falta de uma governança consolidada, né? Em contrapartida, a gente vê do outro lado marcas recentes que estão decolando mesmo, não só para o Brasil, mas para o mundo, né? E que precisam, como eu falei no começo, né, da conversa, conquistar esse espaço dentro desse grupo seleto de marcas confiáveis, né? Sem dúvida, a gente vê isso acontecendo, a gente vê as empresas que estão olhando, estão cuidando disso, gerando mais valor para suas marcas. A gente vê as empresas se valorizando mais, as empresas na bolsa, as empresas trazendo mais valor para sua companhia, ao passo que elas investem e cuidam genuinamente desse assunto que é tão delicado, tão importante para todos nós. Isso, de fato, tem feito diferença na vida das companhias, a gente pode ver isso nos números, isso é público. Realmente as empresas que estão olhando para isso, se organizando e conseguindo gerenciar isso de maneira eficaz, elas realmente estão agregando valor para suas marcas. Não à toa, né? Tem um dado que diz, né, que 70% das pessoas dizem que elas são mais suscetíveis a comprar de empresas que elas acreditam ser sustentáveis. Sem dúvida, sem dúvida. Isso realmente faz diferença lá, como você disse, as empresas vendem mais hoje por isso, né? Que pode ser um primeiro apelo, né, para as empresas e que seja, contanto que elas realmente cuidem, né? Esse acho que é um grande ponto, tá certo? Verdade. Não tem problema querer vender mais, acho que faz parte da nossa vida, da vida de todos nós, querer ter uma performance melhor, querer ter um negócio melhor, mas de fato fazendo a diferença, né? Acho que esse é o grande ponto, né, Nelson? Perfeito. O que eu acho curioso, né? Esses temas, eles realmente estão ecoando dentro das empresas, né? Mas me parece que existe um dono de cada tema, sabe? Sem dúvida. Não existe uma visão, né, do todo, de como é que cada uma desses pontos que a gente falou durante o nosso papo aqui, né, como é que isso impacta o negócio, as iniciativas de negócio, né? Sim. Então, me parece que às vezes você tem silos trabalhando. Né? Exato. É muito difícil você ter tudo isso mais próximo, e porque a gente está falando hoje de leis que regulam vários países, a gente está falando de empresas que estão presentes aí globalmente, e, de novo, a gente tem uma lei hoje que ajudou a puxar tudo isso, ajudou as empresas a tratarem dos dados com mais responsabilidade, e, ao mesmo tempo, elas são locais, né? Obviamente, cada governo aí regulando o seu país e como o dado é tratado ali dentro, né? Apesar desse intercâmbio e tudo mais, as leis de alguma maneira se conversam, né? Mas a gente tem as regulações próprias de um país, de uma área, de um banco, etc. Então é muito difícil você ter uma visão consolidada, né? E acho que uma das grandes belezas aí das soluções que a gente tem implementado com vocês é justamente a possibilidade de trazer tudo isso, de trazer todas essas leis e regulações e frameworks de segurança dentro de uma só plataforma. Isso é uma coisa que tem feito muita diferença na vida de várias empresas que a gente tem implementado, a gente tem vivido isso, né? Porque a gente
atua de uma maneira que a gente está do lado do cliente, então a gente implementa a solução, depois, obviamente, de entender ali os seus pontos, suas dores e suas questões, e a gente realmente hoje tem uma solução aí bastante potente nesse sentido. A gente consegue, então, ter leis de vários países ali dentro, você conseguir ter uma visão única, conseguir entender se determinada ação que você toma aqui no Brasil também serve para o que você está fazendo na sua operação na Europa ou na América Latina, enfim. Isso é realmente um grande diferencial, Nelson. Perfeito. Eu acho que a grande beleza disso tudo, né, é a governança centralizada, como você falou, para ajudar as empresas, né, a ter uma fonte única de verdade, né, beber da mesma fonte de evidência, beber da mesma de uma única fonte de verdade. Acho que isso é a grande beleza de tudo que acontece, até porque assim, né, quando a gente, de novo, né, trazendo ali pro que a gente vem falando, né, eu não tenho dúvida de que a falta de confiança das pessoas nas empresas, né, principalmente nessa era pós-Covid, parece um pouco clichê, mas é uma verdade, né, existe, como eu falei, existe um caminho a ser pavimentado, né, isso afeta diretamente a transformação digital, né, a transformação digital, ela gira em torno de dados, né, o que eu tenho dito muito aos nossos clientes, né, que dado hoje, ele é realmente o potinho de ouro, como a gente falou aqui, né? Mas o ativo mais valioso do futuro, ele é o dado consentido, né? Aquele dado que eu, de livre e espontânea vontade, forneço para você, justamente porque eu confio na tua empresa, porque eu confio em você, e eu sei que você vai me entregar o melhor produto, o melhor serviço, o melhor daquilo que eu espero como consumidor. E aqui eu estou me colocando na posição de cliente, né? Sim, sim. De novo, saber o que a empresa faz, como ela faz, a gente conseguir de fato ter essa transparência das empresas faz toda a diferença para a vida de quem está fornecendo dado, para a vida da empresa, como a gente já falou, porque de fato agrega mais valor, de fato vai levar a marca para um patamar diferenciado hoje no mercado. A gente está falando hoje de um tema que é um dos principais, de novo, né, na agenda de todo mundo. E não só entre consumidor e empresas, mas entre as empresas também, né, Nelson? Isso é um ponto que a gente vive no dia a dia. As empresas estão se adequando, elas estão tratando o tema com seriedade e, por consequência, elas querem se relacionar com empresas que também o façam, tá certo? Então, hoje, a busca por quem tem, de alguma maneira, um selo, né, de confiança, quem está se adequando, quem está olhando para isso, quem está tratando o consumidor com respeito, quem está tratando os dados, né? Porque você está assinando um contrato com uma empresa aqui, para onde vai aquilo, para onde vai aquela informação, como aquilo é tratado e tudo mais, são todos temas aí que a gente precisa cuidar com cada vez com mais atenção, e não só consumidor e empresa, mas empresas com as outras empresas também estão buscando cada vez mais se relacionar com quem trata isso com seriedade. É natural, né? Você começou aqui a nossa conversa falando disso, né? A gente está sempre fazendo negócio, em contato com quem a gente confia, com quem a gente confia que a gente quer estar no nosso dia a dia e, de novo, consumidor com as empresas, com as marcas que fazem sentido para ele, porque hoje a gente tem muitas marcas de todas as soluções, de tudo quanto é tipo de produto, a gente tem muita opção hoje em dia, né? Então, de fato, é um grande diferencial e um dos grandes diferenciais para o futuro, você saber e conseguir ter a certeza de que aquele cara trata a sua informação com responsabilidade, com cuidado, faz toda a diferença, né? E no mundo onde se vaza informação todo dia, empresas são hackeadas, como você bem comentou, né? Que a gente tem toda essa insegurança com relação aos dados, isso, sem dúvida, é o grande negócio do futuro, Nelson. E um ponto que, né, aí remetendo ao início da nossa conversa, né, sobre relacionamento, né, a gente olha a relação para as empresas buscando aquela relação mais humana, mais humanizada, tanto é que muitas vezes a gente se sente até mais confortável, mesmo que seja uma inteligência artificial do outro lado, mas seja uma inteligência artificial em forma de humano, né, ali, um bonequinho, sim, né, isso sim, justamente para trazer um pouco mais essa humanização para a maneira como se lida com as empresas, né, esse é um ponto bem curioso, né, e a gente está, e falando aqui, né, nós estamos falando de uma trend de inovação aqui, né, de uma trilha de inovação, sim, de tendências, né, e dado tudo que nós falamos aqui, eu acho que fica muito claro, né, que o que a gente falava no passado de privacy by design, né, e aí a palavra passado, né, vem
vem de encontro porque a gente está falando de futuro, né? Sim. O futuro, na visão do que a gente tem visto, né, é o Trust by Design, né? Então, uma iniciativa de negócio, ela tem que nascer, mas ela tem que sair trust, ela tem que ser tem que passar por todo um processo de confiança, e um processo de confiança que envolva todos esses elementos que a gente discutiu aqui. Privacidade, né, a governança privacidade de dados, governança sobre esse dado, né, a iniciativa ter passado por um crivo ético, né, do relacionamento da empresa, e, obviamente, né, ser uma iniciativa sustentável. Sem dúvida, sem dúvida. E, de novo, esse é um grande ponto, e aproveitando que você passou por todos os temas aí, eu volto com essa questão da gente ter uma única plataforma onde a gente consegue ter uma visão simples e única de todos esses temas. Esse é um grande ponto, Nelson. A gente tem visto isso impactar a vida dos nossos clientes no dia a dia, empresas de todos os tamanhos, de todos os setores, que têm conseguido implementar seus programas ali de gestão de risco, de compliance, de privacidade e de ESG, conseguindo medir, conseguindo mostrar, conseguindo enxergar os pontos onde precisam ser melhorados. Isso realmente tem feito muita diferença na vida dos nossos clientes, Nelson. Não, perfeito. Passou da época, né, de que todas essas iniciativas que você citou aqui eram iniciativas isoladas, eram um cumprimento com a lei. Não, hoje isso aí afeta, né, positivamente ou negativamente, diretamente, o negócio das empresas, né, é retorno financeiro, não é custo, né, eu acho que é um elemento fundamental para sobreviver, para amadurecer, para crescer. Quem entender isso o quanto antes, né, vai conseguir sair do outro lado, vai sair na vantagem, assim como quem surfou, né, a onda de privacidade, as tendências tecnológicas mais recentes, conseguiu sobressair, né, então acho que quando a gente olha para esse painel de inovação, de futuro, a gente entende que é isso que vai drivar, né, as empresas, os negócios, né, a médio prazo, aí, pelo menos. Sem dúvida, sem dúvida. É o que a gente tem visto aí acontecer. E do lado de vocês, obviamente, têm toda essa visão aí de mercado global, e realmente o que a gente tem visto aqui nos clientes é isso, trazer valor para as marcas e tudo mais. O que tem aí de novidade chegando? Tem alguma coisa a mais aí para a gente que a gente vai conseguir levar para os clientes em breve, principalmente nesses temas aqui, ESG e tal? Não, legal. A OneTrust, ela vem investindo muito, né, na questão de governança centralizada, né? A gente tem falado muito de Trust Intelligence, né? Então, de inteligência da confiança mesmo, de como é que se traz isso de uma forma muito inteligente, e o caminho disso é uma gestão unificada. É isso que a gente tem levado, né, para o mercado, é isso que a gente tem mostrado aos clientes, é isso que a gente tem apresentado, é assim que existem mais de 12 mil clientes aí, né, no mundo, colhendo frutos de tudo isso, né? Que legal, com um selo de confiança aí, né? Exatamente. Muito bom, Nelson.